Antes de a gente começar, eu queria que vocês levantassem a mão aqui. Quem sabe que fazer exercício e ter uma boa alimentação faz bem? Levanta a mão fazendo favor para mim. Exatamente. Ninguém... Ué, não estava esperando que todo mundo levantasse a mão, não. Na verdade, eu acho que não tem nada para eu falar aqui então, porque todo mundo já sabe, né? Na verdade, se todo mundo sabe, o buraco ele é muito mais embaixo. Porque saber que algo faz bem não nos faz fazê-lo. Todo mundo sabe, mas por que nem todo mundo faz? É exatamente isso que eu estou aqui, para tentar dar um caminho para vocês. Essa palestra aqui, ela não vai ser aquela palestra motivacional que eu vou fazer vocês imitarem leão, tirar o espírito interno aí de vocês, andar não vou fazer vocês caminharem no caco de vidro, não vou. Vai ser um pouquinho menos emocionante do que isso. Então você vai ser mais bonzinho que a Márcia, tá? Eu vou ser bonzinho. Ela não dá moleza pra nós, não. Mas, pois bem, quem aqui também já alguma vez se sentiu, desculpe o termo, um bosta, que não vai dar nada na vida, que eu não sirvo pra nada, realmente eu sou um Zé Ninguém. Era exatamente assim que eu me sentia. Quando eu estava na escola, uma professora chegou pra mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você não vai dar nada na vida. Aí eu dei aquele sorrisinho sem graça, né? Uhum. E aí eu voltei pra casa. Quem que ela pensa que ela é pra falar que eu não vou ser nada na vida? Ela não sabe de nada. Pois bem, ela estava certa. Isso aí sou eu quando eu me formei no 3º ano lá. Todo mundo com a plaquinha e a minha cara de decepção, tristeza, olha lá. Pois bem, realmente ela estava certa. E aí, meus pais sempre me apoiaram. Meu pai falou assim: agora você vai fazer uma coisa que você gosta. Então, pai, não sei o que eu gosto. Não, acho uma coisa aí, tem que fazer. A minha mãe, por um tempo atrás, ela me confessou uma coisa que ela falou assim: Gustavo, você acredita? Minha mãe é professora de ensino básico. Ela falou assim: meu sonho era que você formasse na 8ª série. Não era no 3º ano, não. Era na 8ª série. E ela é professora. Aí, eu entrei. Falei assim: pai, eu gosto de treinar. Né? Minha ideia, então, eu era marombeiro, né? Gostava. Vou fazer academia, depois abro uma academia pra mim e sigo a vida. Aí eu entrei na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim: ou eu mudo e eu, a partir de agora, começo a tentar criar algum caminho pra mim, ou eu vou ser exatamente o que todo mundo acredita que eu sou. Que é isso, não vai pra frente. É isso aí, o Gustavo, tadinho, olha lá, carinha triste, segue o baile. E aí, mudou. As coisas mudaram a ponto de eu comecei a ler, e até então não lia, e ler com uma vontade verosa, assim. Fazer exercício foi quando eu fiz o meu primeiro estágio, e aí eu peguei uma pessoa que tinha hipertensão. E aí eu peguei, ele falou: olha, fui no médico, o médico falou que eu tenho que tomar remédio. Aí a gente começou a fazer exercício, comecei a estudar, tentar o que pode ajudar para diminuir, né, a pressão alta. Resumo da história, ele voltou para mim e falou assim: Gustavo, fui no médico, o médico reduziu o remédio porque o exercício tá dando muito certo. Aí eu falei: peraí, eu posso brincar de Deus? Como eu posso dar mais vida para uma pessoa? Eu posso, através do meu trabalho, eu falando alguma coisa, eu posso fazer uma pessoa viver mais? Não, peraí. E aí eu comecei realmente a me dedicar cada vez mais. O exercício, que antes era para eu ficar forte, começou a... o que eu posso usar o exercício para minha saúde ou para melhorar, para eu ficar melhorar minha produtividade, ser realmente acima da média que estava escrito aqui anteriormente, vocês vão entender o porquê. O resumo da história foi que eu me formei com honras acadêmicas de melhor aluno,
Isso significa que durante todo o curso eu tive a melhor média. Depois, no meu último ano de faculdade, eu entrei no meu mestrado em Ciências da Saúde, na Faculdade Federal de Lavras, sou mineiro, terceira melhor universidade de Minas Gerais, top 10 do Brasil. Aí, pandemia, acabei meu mestrado, falei, agora eu quero fazer doutorado na melhor universidade do país. Qual que é? Na minha cabeça, USP Unicamp. Então vamos lá, vai ter que... Olhava para trás e falava, aquela professora lá não... vai ter que aguentar, vai ter que me engolir mais um pouquinho. E eu vim fazer doutorado em Biologia Molecular na Unicamp, na área de exercício, obesidade e metabolismo, que é o que eu sempre estudei, o que eu sempre gostei. E é isso aí, ó, uma fotinha minha lá mexendo com DNA, essas coisas. E aí chegamos a hoje. Então hoje tenho um doutorado em metabolismo pela Unicamp, sou mestre em ciências da saúde, sou formado em educação física, sou autor do livro Como Gostar de Fazer Exercício, que ao final dessa palestra aqui alguns vão ser sorteados, vão ganhar o livro. Então, também hoje sou professor universitário e também tenho uma plataforma para mudança de hábito aí nas redes sociais e internet. Aí aqui já começa uma coisa que eu sou muito... Não vou falar que eu sou contra, mas às vezes eu olho aquelas pessoas naquelas palestras motivacionais e falo, olha, você tem que fazer o que deve, porque criança faz o que gosta, adulto faz o que deve. Aí, né, você tem aquela carga de motivação, aí você fala, é isso mesmo, sou adulto, manda em mim. Aí chega uma notificação, nossa, promoção do iFood hoje. Não, eu vou ter que comprar uma pizza, vou ter que comprar um lanche hoje, estou cansado. Não funciona assim. Como eu disse lá atrás, as coisas, o buraco é muito mais embaixo. Quando eu estava escrevendo meu livro, Como Gostar de Fazer Exercício, como eu sou dessa parte da ciência, nessas minhas lidas, eu me deparei com um artigo científico sobre como criar um hábito. Às vezes a gente tem a ideia, como é que a gente vai criar um hábito? Quanto tempo que, de fato, eu consigo, Gustavo, ir para academia e não sofrer? Porque para eu ir para academia, Gustavo, meu Deus, que desânimo, né? Eu não vejo resultado, eu vou forçado. Né? Deus me livre, o dia que não tem academia eu fico feliz. E aí, esse artigo aqui, ele descreve que para você conseguir criar um hábito, você passa por 7 passos. Em resumo, primeiro você não sabe, ou seja, todo mundo aqui já não estava nesse. Que era aquele momento onde existe um hábito, eu nem sei o porquê que eu preciso mudar, você desconhece que você precisa fazer alguma coisa nessa vida. A gente tem muitos hábitos que a gente nem faz, imagina que a gente precisaria mudar. Depois a gente sabe, mas a gente não quer. Você sabe que precisa fazer exercício, mas não, a vida é assim mesmo, não precisa, não quero, não, mexer com isso, não precisa, bobagem. Aí depois a gente quer, mas não age. Pô, eu quero, preciso, tô olhando na frente do espelho lá, eu tô chegando em casa, subi uma escada, falou, preciso, mas eu nem não planejei, não fui em lugar nenhum. Aí depois a gente planeja, a gente fala assim, pô, vou fazer realmente, só que aqui você ainda não decidiu o que você vai fazer. Você vai fazer cricket na neve, pebolim no gelo, beach tênis, crossfit, você ainda não decidiu o que você vai. Aí você realmente planeja agir, começa. Aí você fala, não, beleza, fui lá na academia, me matriculei e agora eu vou começar. Aí você começa, depois você repete, depois você mantém. Só que isso aqui não é assim, direto. Na verdade, você pode estar lá no 6 e voltar para o 3. Então, as coisas são muito mais complexas. E aí, esse artigo ele termina falando que, basicamente, para que você consiga mudar alguma coisa, incorporar um hábito que você gostaria, quero ler mais, Gustavo, eu quero fazer mais exercício, eu quero me alimentar melhor, eu quero, sei lá qual seja o seu desejo interno, precisa dessas duas palavras aqui, que é a conscientização e o engajamento.
Em termos simples, significa que não basta você querer mudar, que é o que todo mundo aqui quer. Você precisa fazer algo que esse comportamento ganhe sentido. É o que eu falei, não adianta você chegar e falar assim, adulto faz o que deve. Não faz, você faz o que tem sentido na sua vida. Tem um tanto de coisa que não faz sentido na sua vida, é por isso que você não faz. E você também precisa que essa experiência, ela tenha alguma coisa que te recompense, ela seja recompensadora. Bom, e aí, mais uma vez, eu falei, agora é a minha vez, deixa eu tentar criar algum mecanismo para dar para as pessoas. Como eu disse, eu tenho alguns objetivos nessa palestra. A primeira é realmente fazer vocês quererem treinar assim que vocês saírem daqui. A segunda é eu dar um plano para vocês. Não quero aquela palestra que vocês saem daqui e falam, pô, gostei, mas me motivou. Não, eu quero que alguma coisa haja. E a terceira é que vocês, você fala, meu Deus, Gustavo chora, meu Deus, melhor palestra do mundo. Essa eu acho que não sei se eu vou conseguir, não. Mas, pois bem, eu pensei em 3 pilares para que você possa mudar o seu corpo. Quando eu falo mudar o corpo, não é só estético, mas é mudar a sua produtividade, a sua performance. A gente sabe que quando você melhora os seus hábitos, o seu corpo, você melhora tudo, você melhora o seu trabalho, você melhora a sua satisfação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro pilar é a conscientização, como lá o artigo tinha descrito para mim. Mas, novamente, eu encontro um problema na forma com que as pessoas falam. As pessoas falam o seguinte, olha, você precisa mudar, parar de fumar, porque você continuar fumando, você vai ter câncer. Se você continuar fumando, isso atrapalha, você fica cansado. Você precisa fazer exercício para melhorar seu sono, você dorme mal. Você vai melhorar até seu sexo com seu marido, sua esposa. Você vai subir a escada, você cansa. Isso aí, assim, é quase aquele... O médico de qualquer jornal, Bom Dia e alguma coisa, que chega e fala, ô médico, fala aí doutor, tá aqui um sol hoje muito forte aqui na praia, fala pra gente aí o que a gente deve fazer. A primeira coisa é não sair no sol, né? A segunda coisa é beber muita água. São dicas que a gente sabe, mas a gente não vai fazer aqui, porque isso não tá ferindo a gente na hora. E outra, você sobe a escada, você cansa. Cansa não. Sabe por que você não cansa? Porque seu corpo foi acostumando há meses, semanas, anos a você adaptar a velocidade que você sobe a escada. Você não sabe o que é dormir bem, se você dorme mal há 5 anos. Qual que é o seu padrão de comparação? Então quando eu falo assim, você vai melhorar o seu sono. Não, você não sabe se vai melhorar seu sono, porque você não vai ter a comparação. E aí eu falei, tá, como que eu consigo contornar isso? E eu bolei uma coisa que eu falo que é um mecanismo de provocação de consciência. Eu preciso provocar essa conscientização em você. E aí eu testei isso uma vez. Quem aqui já foi em algum rodízio de pizza que comeu e no outro dia acordou meio com ressaca? Alguém já sentiu isso, não? Bom, primeira coisa que quando você come muito antes de dormir, você já atrapalha seu sono, a qualidade diminui. Mas no outro dia você acorda meio com ressaca. Só que bastou você ter ido num rodízio, comer algo que você não faz no seu dia para você conseguir notar. Tanto que você não tá ficando com fome já. Tanto que você não comeria rodízio todos os dias. Porque isso provocou uma conscientização sua. Mas tem muitas pessoas que nunca notaram isso. Porque nunca tiveram essa visão ativa. E aí eu com meus alunos, a primeira vez que eu cheguei isso para um aluno meu, eu falei, seguinte, essa semana eu quero que você durma mal, durma tarde, não quero ver você dormindo antes de meia-noite, eu quero que você coma bobagem a semana inteira. Ele falou, peraí, tá muito estranho, contratei um personal e tá mandando eu fazer tudo ao contrário, não faz sentido isso não. Só que eu falei, olha, tem uma coisa só que eu quero que aconteça. Eu quero que você comece a ter uma visão ativa. Eu quero que você acorde e note
o quanto você está se sentindo. Se você está se sentindo bem, você está mais cansado. Sabe por quê? Às vezes você acorda mal, você vem trabalhar cansado e aí você fala, nossa, hoje eu tô um caco. E aí é só porque você tá um caco. Só que você não conseguiu ver o porquê que você tá um caco. E às vezes foi por conta de um hábito que você teve no dia anterior, só que você não conseguiu ter essa visão ativa. E aí eu falo, agora você vai fazer o oposto. A gente vai provocar a consciência da parte benéfica. Essa semana, uma semaninha só, eu quero que você durma 7 a 8 horas de sono por noite. Tente não comer logo antes de dormir. Faça exercício, nem que seja um pouquinho de caminhada. Pô, não consigo caminhar, mas então sai ao ar livre, caminhe. E também começa a notar como que você vai se sentir. Sabe o que isso vai causar? Vai causar que a próxima vez você vai mudar esse tipo de pensamento aqui. Que é quando a pessoa vai começar a fazer dieta e aí ela fala assim, tô fazendo dieta, tô treinando, não posso comer doce não. Como é que isso, um doce? Não, não posso, tô dieta. Você não pode? Não, você pode tudo, ninguém tá te amarrando não. Você vai... Porque isso vai gerar um comportamento exatamente contrário. Você não posso, você vai chegar uma hora que você fala assim, eu mereço. Mas seu corpo não teve essa conversa com o seu corpo. Seu corpo, para ele, não existe esse tempo. É sempre contínuo. Não vai parar. Então, quando você começa a ter essa visão ativa, a ideia de eu não posso muda para eu não quero. Por que eu não quero? Porque você consegue ver exatamente o efeito daquilo. Ela falou ali que eu sou praticante, já fiz maratona, e quando eu estava na minha preparação para maratona, uma das coisas era que eu bebo assim, obviamente, de forma recreativa, mas eu bebia com a minha esposa, que seja uma tacinha de vinho, que seja uma cerveja, 2 copos, 2 taças. No outro dia, o meu treino, a minha frequência cardíaca ficava mais alta, o meu treino, eu não rendia 100%. Aí você fala, nossa, mas você está muito bitolado. Não, isso não estou falando que eu não bebia. Várias vezes eu bebi, mas várias vezes que eu tinha um treino um pouquinho mais longo, várias vezes que eu falava, pô, eu tô numa fase da preparação aqui, não era sofrimento eu ficar sem beber, porque eu via, porque eu não queria, porque existia um outro motivo para aquilo ali. Então, para fechar esse primeiro pilar, tenham uma visão ativa. Tentem, de fato, provocar a consciência do que você quer mudar. Por que você quer mudar? Tenta sentir, e aí isso vai começar a virar uma bolinha de neve dentro da sua cabeça, e aí as pessoas vão chegar para você e falar assim, não, começou a treinar, olha lá, ficou bitolado, Deus me livre, viciou, ficou viciada. Mas se você comer todo dia mal, ninguém fala que você tá lá, viciou em comer coxinha, não fala. Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar, ele é muito mais interno. É o que a gente chama de motivo para ação. Geralmente a gente fala motivação. Preciso encontrar uma motivação para eu treinar. Eu divido essa palavra num motivo para ação, que é um motivo muito mais intrínseco, ou seja, interno. A primeira forma de um motivo para ação é você ir no médico, o médico fala, olha, meu cidadão, ou você muda ou você vai morrer. Seu exame aqui, não chega na Bahia, não. Segundo motivo que as pessoas gostam é corpo. Já adianto, não vai funcionar. Sabe por quê? Pode até funcionar no início. Tem como você treinar emagrecimento? Não. Não, claro que tem. Se eu quero emagrecer, eu vou lá, eu faço corrida, academia. Então, você está fazendo corrida, você está fazendo academia. Emagrecer é uma consequência de você estar fazendo isso bem. Não tem como. E aí, quando você foca na consequência, o primeiro motivo lá, o primeiro pilar, você já não vai conseguir notar, porque você não vai estar conseguindo deixar o processo alimentar o fogo. Eu adoro essa frase. O processo alimenta o fogo. Porque quanto mais você vê a sua evolução, mais você quer. Nisso aqui você acaba não vendo tanto a curto prazo.
E o terceiro motivo é o que eu mais gosto, assim, que é o que geralmente eu utilizo. Porque é difícil eu falar para você, olha, você tem que treinar por saúde se sua saúde está boa. Não, sabe, mas eu tô com sobrepeso um pouquinho. Não, mas não... O que isso está impactando hoje? Você está tomando remédio, você está ficando... Se você não tiver nesse nível, eu falar para você treinar por saúde não vai funcionar, na grande parte das vezes. Quando eu estava para fazer minha maratona, na verdade, quando eu estava para lançar o meu livro, 2 meses antes de eu lançar meu livro, o meu avô morreu. E todas as vezes que eu falo isso, vem esse sentimento. Meu avô, ele morava na roça, ele tinha um livrinho de poesia dele, ele era poeta, assim, adorava fazer suas poesias. Meu bisavô, ele também era uma pessoa extremamente boa, assim, na época, lá no passado, ele tinha um pedacinho de terra na roça, lá no sítio, e aí falaram que queria construir uma escola no meio, na área rural, e pode pegar o que vocês quiserem aí, e não tinha, não é que tipo assim, tinha um mundo. Não, ele cedeu a terra onde realmente ele tinha as coisas para construir uma escola. E aí a ideia era eu lançar o meu livro, tirar foto, eu com o meu livro, meu avô com o dele, na escola que leva o nome do meu bisavô. E aí 2 meses antes de eu lançar o livro, meu avô morreu. E aí eu falei, cara, e eu era muito apegado a ele. Eu venho de uma cidade que tem 20 mil habitantes, então essa relação de família é muito grande. Todos os dias eu estava na casa dele. E eu falei, eu vou dedicar essa maratona ao meu avô. Vai ser o meu motivo para ação. É um presente mental. O motivo para ação que eu mais gosto é a ideia do presente mental. Ele possivelmente falaria, Gustavo, não, pelo amor de Deus, vai machucar, não faz isso não. Mas não é para ele, é por ele, sabe? Então, eu gosto sempre de falar assim, você quer um ótimo motivo para ação? Fecha o olho e pensa na primeira pessoa que vem nessa cabeça. É essa pessoa que talvez mereça um presente mental. E você vai ver que isso vai te dar um motivo para você continuar muito grande. Aí quando um pilar começar a fraquejar, esse aí vai ser um que te dá força que às vezes você não vê. Diferente daquela do adultos fazem o que devem. Não pega, né? Não pega a comparação. E aí chegamos ao nosso terceiro pilar, que é o Marcos de Vitória. Porque tudo é muito legal, mas por quanto tempo? Porque uma hora você desanima. Então você precisa ter um ponto de chegada, um ponto para você olhar para trás e falar, eu estou evoluindo. Porque é isso que vai fazer você continuar. Imagina você fazer algo 1 ano, 2 anos e você não vê resultado. A gente desiste em 1 semana. Quantas vezes a gente já não pegou um projeto novo, falou, agora eu vou fazer. Agora a gente está na época de rede social, quantidade de vezes que eu vejo o pessoal, não, eu vou começar a postar, e aí faz 1 semana, não dá resultado e para. Por quê? Porque você não conseguiu ver evolução. O Marcos de Vitória, ele vem exatamente nisso. Definir uma prova, definir um objetivo. No meu caso, foi a maratona. Isso aqui é a plaquinha da maratona. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros correndo e 195 metros. Tem os 195 metros finais ali que é para acabar de quebrar. Mas isso aqui não vão dar para vocês enxergarem, mas eu tô chorando aqui nessa imagem final aqui. Isso aqui para mim é um troféu, mas um troféu não um troféu de sentido de eu consegui, mas um troféu no sentido de... Deixa aqui. Mas um troféu no sentido de que eu fui capaz. Eu não sou o tipo de pessoa que faz uma prova por semana. Tem um tanto de gente que faz isso, que adora correr. Todo final de semana está numa prova diferente. Até hoje eu fiz uma prova de cada um. Fiz uma de 5, uma de 10, uma de 15, se eu não me engano, uma de 21, uma de 42. E já corri todas essas distâncias de novo em treinos, mas prova eu sempre fiz uma só. Porque para mim,
não gosto de ser refém de uma contingência. Contingência seria o massagear o ego, porque senão você faz um, aí depois você pega, é a mesma coisa do cara que compra um Porsche, depois quer a Ferrari, depois quer o outro, depois quer o outro, porque não vai parando. Então isso pra mim é quase como se fosse uma foto, sabe aquele álbum que você olha? Por isso que é um quadro, porque realmente lá em casa fica num quadro. Gustavo, quanto tempo que eu vou definir uma meta, né? Não sei, 2 meses, 3 meses, 2 semanas. Eu atualmente estou numa de 45 dias. E aí vem uma outra coisa que é o que eu devo fazer. Porque até agora, Gustavo, você falou sobre treino, exercício, não sei o quê. Eu fui a corrida. A maioria de vocês fala assim, eu preciso treinar. Aí, qual é a coisa que vocês vão fazer? 99% das pessoas, entrar na academia, não é? Só que quem diz que você gosta de academia? Quem diz que às vezes você... Por que será que às vezes o Pilates não vai ser mais legal? Porque meu cameraman aqui, ele é atleta de jiu-jitsu. Já foi campeão brasileiro, top 2 mundial nos Estados Unidos. Vou botar ele para fazer academia, 3 de 8. Ah, que vai? Será que ele vai gostar tanto? Então, às vezes, vocês também têm uma visão de que eu preciso mudar e aí já tem aquela ideia, mas às vezes não. Pô. Vamos fazer beach tênis, vamos fazer cricket no gelo lá, falei, vai fazer qualquer coisa. Mas às vezes deixa isso para você realmente gostar. E aí você entra numa luta, como que eu vou definir um marco de vitória? Você ir numa competição, mas Gustavo, eu não quero competir, então define você pegar a faixa amarela. Ah, eu quero ir no beach tênis, então vai numa competiçãozinha de beach tênis. Por quê? Isso vai fazer com que você veja a evolução. Diferente, porque quanto melhor você treinar, mais resultado você tem. Esse é o grande ponto. Como eu disse, não tem como você treinar emagrecimento. E aí, essa aqui são algumas das fotinhas lá de quando eu fiz a maratona. Essa aqui é da meia. Essa aqui é legal, que eu tô com uma camisa escrito Projeto Propósito. Não sei se vocês sabem, tem um cara aqui de Americana chamado Hugo Farias, que ele fez uma maratona por dia durante 1 ano consecutivo. Todos os dias ele fazia uma maratona. Louco, né? E aí nesse dia aqui foi o último dia. Foi o último dia da prova, e aí ele pegou e eu fui. Eu deveria ter colocado a foto junto com ele aqui e tal, mas a gente trocou livre e tal. Ele, na época, a pandemia estourou e tal, ele ficou doidão, saiu, pediu demissão. E aí decidiu fazer uma maratona por dia. Porque o motivo dele é que ele queria ser o cara que fez mais disso na América Latina. E se tornou. Isso aqui, essa primeira foto ali, eu falei sobre o motivo para ação, depois eu falei o marcos de vitória, e aqui entra os 3. Nos últimos 5 quilômetros dessa bendita maratona aí, que esse maratona deu 3 horas e 50 correndo. São 3 horas e 50, gente, aqui ó, sem parar. Eu fiz xixi correndo. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Por quê? Porque eu falei, eu preciso fazer abaixo das 4 horas que eu tinha treinado. Eu falei, se eu parar, vai parar o tempo. E aí é aquele negócio. Tive cãibra, eu peguei o gelo correndo assim, ó. E fui colocando igualzinho. Nos últimos 5 quilômetros, cada quilômetro eu dediquei para uma pessoa que eu amava. Então, primeiro quilômetro, tava lá minha mãe, meu pai, meu avô, aí meu irmão, e o último quilômetro minha esposa, que estava lá na linha de chegada, que era exatamente a foto que está ali, que eu estou chorando. Na hora que eu vi ela. Então, isso vai fazendo com que você consiga incorporar uma rotina de exercício de uma forma que seja a parte daquela motivação simples. E por que isso é tão importante? Por que fazer exercício é tão importante, Gustavo? Né? Porque no passado éramos nômades. No passado a gente caçava. Vocês sabiam que gordura é energia? Gordura é ótimo, gente. Gordura é como você vai armazenar energia. Porque no passado você caçava hoje, subia num pé de alguma coisa, pegava uma determinada fruta, uma raiz, e você não sabia quando você ia encontrar de novo.
Você não sabia quando ia ter outro bicho para matar. Então você comia o máximo, estocava a gordura. Como você era um nômade, ou seja, você não morava num lugar só, você andava e ia gastando isso. Só que aí o tempo foi passando, a gente começou a ter plantação, aí falou, se Zé bobo, aí o cara fica andando o dia inteiro pra lá e pra cá, não, vamos ficar quietinho aqui na planta aqui, ó, planta uns café, planta uns negócios aqui, uns milho e pronto. Aí passou mais um cadinho, falou, eu não quero nem plantar, você planta aí, eu te dou um troco aqui. Aí, hoje em dia a gente, só aqui ó, no celular, você só tá lá sentado, você não precisa nem buscar mais, só precisa abrir a porta. E aí isso fez com que a gente mudasse o padrão do corpo. O seu corpo ele foi feito para movimentar. Ele é feito... Você não é uma pedrinha, você não é uma pedra quadrada que dá para botar ali de enfeite na estante. Você tem braço, você tem perna exatamente para que movimente. Só que a gente perdeu isso. E aí hoje a gente está igualzinho esse cidadão aqui que eu coloquei. A gente está viciado em estímulos rápidos, como o celular, e alimentos que causam um grande efeito no seu cérebro. A combinação de 3 coisas principais: açúcar, sódio, que é sal, e gordura. Quando você combina essas 3 coisas, você causa uma explosão de reação dentro do seu cérebro. Tanto que dessas redes de fast food grandes, todos eles fazem estudos para colocar uma proporção ideal para que você morda e queira a segunda mordida. Então por isso que é tão viciante as coisas, porque realmente existe um estudo para deixar, tem que deixar um pouquinho mais salgado, menos salgado, tem que colocar mais gordura, qual tipo de gordura. Então hoje a gente é refém do mundo moderno. E aí, esse aqui seria o que normalmente eu falaria para vocês. Olha, o Brasil tem mais crianças com obesidade do que a média global. O Brasil precisa aprofundar a prevenção. O Brasil tem mais crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso do que o mundo inteiro. 50% das crianças terão sobrepeso ou obesidade em 2035. Daqui 9 anos, menos de 10 anos. Várias estatísticas. Olha lá, o mundo tem 1 bilhão de pessoas obesas. A gente está cada vez mais mudando o normal nosso, o que era pra gente fazer. E aí chega hoje as canetinhas, maravilhoso, perfeito. Às vezes quando as pessoas vêm pra mim e falam, Gustavo, mas e aí, vai acabar a profissão, não sei o quê, o que você acha dessas canetas emagrecedoras? Maravilhoso. Gente, obesidade é uma doença, não é estética. Tem muita gente que está usando para estética, etc. Mas eu já vou mostrar aqui o que é, o que acontece. Mas emagrecer muda não só a estética, você fica mais feliz, porque modifica hormônios. Então é importantíssimo. E aí mais um estudo aqui, né, vocês... Agora hoje vocês estão tendo aula de estudo científico. Só que isso aqui é um estudo que eles pegaram o pessoal que tomou, na época, uma geração passada do que a gente tem hoje, a liraglutida ali. Hoje em dia a gente tá numa mais avançada, mas essa aqui tinha que tomar todos os dias. Mas funciona da mesma forma. Eles falaram assim, vamos acompanhar as pessoas por 2 anos, 104 semanas, para ver o que acontece com o pessoal que está tomando. Primeiro, durante 8 semanas, que é esse primeiro aqui, ó, eles deixaram o pessoal tudo em dieta. Falou, não, vocês vão começar a tomar o remédio, mas antes também vamos dar um jeitinho. Então todo mundo fez dieta. Para quê? Porque às vezes a pessoa tomaria e teria pessoa que emagreceria mais rápido que o outro, então eles queriam ver o efeito direto do remédio. Então depois de 8 semanas eles pararam. Pararam não, começaram a tomar o remédio. O vermelho é exercício mais a canetinha. O azul é só a canetinha, o remédio. O verde é só o exercício. E o cinza é placebo. Botava uma canetinha com água e açúcar. Não dava nada.
A pessoa estava pensando que ia emagrecer e enganaram ela. Tadinha dela. Ela lá fala, agora vai, agora vai. Aí ela tomando, ela fala, mas eu tô engordando. Eu tô cada vez engordando mais, esse negócio não funciona não. Trem, isso é tudo mentira da televisão. Aí, olha só. 52 semanas eles pararam de tomar. E agora, vamos ver o que acontece depois que você para de tomar. Até então, quem mais perdeu peso até as 52 semanas? Quem fez exercício e quem tomou a canetinha. Segundo, quem tomou a canetinha. Terceiro, só quem fez exercício, placebo, ganhou peso. Tadinho. Só que olha só o que aconteceu depois. Olha o reganho de peso. Placebo, vocês estavam com dó? Ele ganhou. Só que ele terminou abaixo, sabe de quem? De quem só tomou remédio. Quem só tomou remédio voltou mais ou menos 60% do peso que tinha perdido. Sabe quem ficou abaixo de quem só tinha tomado remédio, que não gastou R$1? Só o exercício. E quem tinha tomado o remédio e o exercício foi o que menos ganhou peso. Olha aqui, isso aqui é a volta. Então, o reganho de peso. Quem fez exercício e tomou remédio ganhou só 3,5 kg depois de volta do que tinha perdido. Quem tinha tomado só o remédio ganhou 8,7 kg, 9 quilos. Ou seja, te emagrece muito. Mas sabe por que você também depois engorda muito? Porque imagina só, esses remédios eles agem simulando que basicamente seu estômago, seu intestino está cheio ali e isso inibe que você coma mais. Em resumo breve. Aí você tomou 1 ano. Depois de 1 ano você para de tomar, aí você vai lá no Mac, aí você pega um hambúrguer, aí você fala, mais um milkshake também ia cair bem. Aí você pega, uma batatinha também. Você não tem mais nada limitando você. Então a chance de você ganhar peso de novo é grande. E aí, só mais um outro estudo aqui, que foi feito com 3.200 pessoas, porque lá tinha menos pessoas. Não, vamos ver se realmente isso aí é verdade. Agora, com todos os medicamentos, as pessoas perderam entre 10 e 20 quilos em 1 ano. Muito peso, muito peso. Isso é ótimo. 60% do peso perdido foi recuperado em 1 ano. Ou seja, a pessoa, isso aqui é todos os estudos junto lá, ou seja, se a pessoa emagrece 10 quilos, na verdade, em 1 ano ela vai emagrecer 4, se você estiver na média. Se você estiver na média das pessoas que tomam caneta, se você emagreceu 10, na verdade, pode botar na sua cabeça aí que você vai ter emagrecido 4 em 1 ano. Isso é para desestimular o uso? De forma alguma. É para falar exatamente que a gente precisa urgentemente mudar o nosso estilo de vida. Por que isso é importante? A média das pessoas não leem. A média das pessoas não treinam. A média das pessoas, de fato, querem um caminho mais fácil, só que sempre continuam nessa. Então, eu queria trazer aqui hoje para vocês, não só essa motivação que precisa mudar, mas o caminho. Pode funcionar a forma que eu falei, dos 3 pilares. Primeiro você precisa ter essa visão ativa do que realmente vai funcionar, o quão importante é isso para você mudar. Depois você precisa de um bom motivo para ação e depois você precisa de uma meta, de um prazo para você verificar você evoluindo. Porque qual foi a última vez que você fez algo para você? Essa frase aqui para mim ela é algo extremamente forte. Qual foi a última vez que alguma coisa que você fez na sua vida não foi para sua esposa, não foi para seu marido, não foi para seu filho, foi unicamente para você? O resultado final do seu esforço foi para você. Às vezes não tem. E o exercício ele te traz exatamente isso. É o único momento que você está com você mesmo. Qual que é o objetivo? Nenhum. É você. E isso te traz uma vontade de cada vez querer. Por isso que as pessoas adoram treinar depois que você aprende. E é por isso que eu falo, esteja acima da média. A média não faz isso. A média entre vocês, se vocês olharem, se vocês começarem a olhar toda a empresa, eu peguei e trouxe um presente para vocês. Então, primeira coisa é, vocês vão começar a me seguir no Instagram, vai lá, vai postar, fala, imitei um babuíno, foi a melhor palestra, andei sobre a fogo.
E aí, vocês vão lá no story que eu postei sobre o livro. Tem um storyzinho que eu postei sobre um livro. E aí vocês vão me mandar assim no direct. Isso não muda o fato. Isso não muda o fato. Eu vou dar um pequeno presente lá para vocês, um complemento. Um presentinho simbólico, mas realmente... Sabe por que isso não muda o fato? Só para fechar também a gente, que às vezes muitas pessoas chegam e falam assim para mim: ô Gustavo, muito bom, mas cara, eu não consigo, eu tô muito, tá apertado, não dá para eu treinar. Aí eu falo assim, eu fico com a mão amarrada, porque eu falo assim, quem dera eu gostaria muito que o meu consolo servisse de alguma coisa. Eu gostaria demais que eu pudesse falar assim, nossa, eu entendo. Eu entendo, mas isso não muda o fato. Não muda o fato que se você ficar 5 anos dormindo mal, o seu corpo está te cobrando e você nem está vendo. Não muda o fato que se você não faz exercício, o seu corpo está te cobrando. Então não adianta. Ah, Gustavo, tá difícil. Eu sei que tá difícil. Eu adoraria mudar. Eu adoraria. Quem dera o meu consolo pudesse mudar algo. Mas, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o seu corpo ele é muito inteligente. Ele sempre vai criar mecanismo. Você dorme mal, ele libera hormônio para você ficar mais ativo no outro dia. Só que esse hormônio que ele libera para você ficar mais ativo no outro dia, também tem uma consequência que ele te deixa mais estressado. E aí você passa mais um dia, você vai ficando mais estressado, e aí chega uma hora que é o natural seu. Olha, se você começar a treinar, você vai ficar mais produtivo, você vai ficar mais feliz, né? Não, eu sou assim mesmo. Eu gostaria só de fechar, isso aqui são as 3 coisas que a gente realmente trouxe aqui hoje. Quem quiser tirar foto para depois lembrar. Mas quando eu estava na pandemia, fiz um curso pelos Estados Unidos, um curso online, mas a professora falou assim, era uma psicóloga, que o bem-estar, ou seja, a felicidade, se a gente traduzir assim de uma forma mais simples, ela está relacionada a dois sentimentos muito básicos, que é o senso de produtividade e o senso de utilidade. Se você não se sente produtivo, você começa a ficar infeliz. Se você não se sente útil, você começa a ficar infeliz. E o exercício, ele traz exatamente isso. E ela falava sobre a parte do exercício. Nesse curso que eu fiz, ela mostrou sobre o casamento, quanto que o casamento trazia felicidade, depois diminuía, dinheiro, até quando o dinheiro trazia. E ela falava, vocês acreditam? Mais uma vez, como sempre, o exercício estava no top 2, assim, das coisas que realmente fazem você melhorar a sua vida, porque você treina essa semana, corri, semana que vem eu corro de novo, eu desenvolvi produtividade. Você sente que você realmente está desenvolvendo. Utilidade, porque é o único momento que você está, você com você mesmo. Então você começa a se sentir útil para você e não apenas um refém do seu ambiente. Então, hoje, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com a forma com que vocês enxergam o exercício, um pouquinho sobre a forma com que vocês enxergam a mudança de hábito de vocês. E os meus mais sinceros, obrigado.